Devido à natureza deste canal e ao conteúdo gráfico incluído, não evitamos certas pessoas, circunstâncias e, claro, mortes daqueles discutidos em cada episódio. O episódio de hoje se concentra em uma das figuras mais malignas, paranoicas e tirânicas que já pisaram na Terra, Adolf Hitler. Não é preciso dizer que a simples menção do nome de Hitler evoca um sentimento de raiva, repulsa e frustração devido às atrocidades, assassinatos e senso de direito associados à sua visão e desejo de poder durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, apesar de suas ações horríveis e vergonhosas, a ascensão, dominação e morte de Adolf Hitler, bem como o seu legado, são fascinantes e dignos de investigação. De fato, alguns ainda consideram o homem uma figura divina. Por isso, deve-se examinar com cuidado seu estado de espírito e ações, especialmente durante aquelas últimas horas, quando o mundo se fechava sobre ele. Então, vamos voltar no tempo até o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda e morte de Adolf Hitler. Antes do fim oficial da guerra em setembro de 1945, houve um motivo prévio para comemorar. Notícias que, ao serem transmitidas pelo rádio e jornais dos aliados, geraram grande sentimento de vitória. Alguns meses antes, durante março e abril, Adolf Hitler se trancou em seu Führerbunker especialmente projetado, situado sob a chancelaria do Reich em Berlim. A covardia e consciência de que seu exército estava à beira da derrota sobrecarregariam o outrora confiante líder tirânico do Partido Nazista, enquanto o Exército Vermelho avançava significativamente a partir do leste. A notícia de que as forças aliadas estavam retomando o controle em todas as frentes e que as forças russas estavam destruindo todos os aspectos das fortalezas nazistas, a mentalidade de Hitler rapidamente se desintegrou em severa paranoia e loucura. Durante aquelas últimas semanas, cercado por seus leais associados e família, Hitler se desligou do que estava acontecendo fora das paredes do bunker e, em vez disso, concentrou-se em culminar seu casamento com Eva Braun e em proferir esporadicamente declarações políticas delirantes antes de, eventualmente, cometer suicídio junto com sua esposa. Braun já havia tentado suicídio em 10 ou 11 de agosto de 1932, atirando em si mesma no peito com a arma de seu pai. Muitos acreditavam que ela queria fazer Hitler se apaixonar por ela após se conhecerem e ela ter se encantado por ele. O plano deu certo, pois Hitler ficou mais atencioso e comprometido com ela conforme viraram amantes. Porém, os tempos mudaram e a morte era inevitável para o homem que Braun amava. Era só uma questão de tempo e meios. Com as forças soviéticas entrando em Berlim, Hitler tentou um último pedido de armistício na esperança de dividir os aliados. Contudo, o Exército Vermelho já alcançara o rio Oder e não dava sinais de recuar. A depressão e o pavor avassaladores de Hitler também afetavam aqueles ao seu redor, incluindo generais, auxiliares e outros, bem como os que lutavam em seu nome, que estavam diminuídos a ponto de se render e aceitar a morte. Os civis alemães agora estavam fugindo de suas casas. Pela primeira vez, pânico, confusão, morte e desespero encontraram seu caminho para os corações da chamada pátria. Após cuidadosa consideração e em uma posição de fraqueza e derrota, algo nunca antes visto ou associado a Hitler, ele emergiu do bunker em 20 de abril de 1945 para avaliar a destruição que havia cometido seu país e capital. Ele condecorou membros da milícia juvenil hitlerista que foram enviados para lutar em um ato desesperado. Enviar crianças para a morte era algo a que Hitler estava acostumado após anos. De acordo com documentos, fotos e relatos de pessoas da época,
Hitler aparentava ser extremamente frágil. Sua mão esquerda tremia incontrolavelmente enquanto distribuía as medalhas. Era evidente que ele estava doente, pois parecia icterício, instável e à beira do colapso. Sua loucura transbordaria em um discurso histérico e muito deliberado a seus generais, a quem ele culpava por traí-lo. Esse colapso emocional ocorreu em 22 de abril, após relatórios de que uma contraofensiva alemã para impedir o avanço das forças soviéticas havia falhado. Após essa derrota, Hitler finalmente admitiu aos presentes que a guerra estava perdida e chegara ao fim. Com a rendição, prisão ou morte iminentes, Hitler permaneceu trancado em seu bunker, dependendo fortemente de grandes doses de anfetaminas e outras drogas para sobreviver dentro dos limites de sua prisão autoimposta. Relata-se que suas mãos tremiam violenta e constantemente, e que era difícil entender quando ele falava. Isso provavelmente se deve ao coquetel de drogas que ele estava tomando, algo que é muito debatido. Ele ordenou que a chancelaria fosse dinamitada rua por rua para negar seu uso ao exército soviético. Ele então voltou suas atenções para se casar com Eva Braun em uma breve cerimônia civil em 28 de abril. No dia seguinte, Hitler começou a ditar seu testamento político final e última vontade. Os documentos expuseram e destacaram sua fragilidade mental e visão delirante do mundo, já que o manifesto se assemelhava mais aos delírios de um louco paranoico. No entanto, em seu testamento político, Hitler falou sobre seu governo e quem ele queria que assumisse após sua morte. Ele nomeou Karl Dönitz como o futuro líder da Alemanha e Joseph Goebbels como chefe do governo. Hitler também afirmou no testamento que a guerra havia sido forçada a ele pelo judaísmo internacional e líderes ocidentais, e chamou altos funcionários como Göring de traidores enquanto vomitava retórica antissemita odiosa. Braun escreveu uma carta final para sua melhor amiga, detalhando onde escondera algumas joias, sua tristeza por viver com Hitler no bunker e o desespero pela Alemanha ter efetivamente perdido a guerra. Dia 30 de abril de 1945 marcaria o último dia completo de Hitler vivo. Após saber que seu aliado fascista, Benito Mussolini, havia sido capturado e executado publicamente, Hitler, aterrorizado com a possibilidade de ser preso, começou a buscar uma saída. Ao ouvir os sons de explosões e artilharia do avanço do Exército Vermelho, Hitler e sua nova esposa discutiram suas opções. Concordaram prontamente que ser capturados pelo inimigo estava fora de cogitação, então fizeram um pacto de tirar suas próprias vidas juntos naquela tarde. Aqueles no bunker com Hitler souberam de sua decisão de se matar e tentaram desesperadamente dissuadi-lo, mas seus apelos foram ignorados, pois a alternativa seria insuportável para o outrora poderoso líder e sua noiva devotada. No decorrer da tarde, Hitler e Eva iniciaram suas despedidas aos remanescentes no bunker como funcionários e auxiliares antes de irem para seus aposentos privados por volta das 15h30 de. Conforme os desejos de Hitler, guardas da SS foram posicionados nas proximidades para responder às suas mortes e logo um tiro foi ouvido. Relata-se que Hitler se suicidou com um tiro e uma cápsula de cianeto, seu método preferido. Eva Braun também ingeriu a substância venenosa e ambos jaziam sem vida na sala, sentados juntos em um sofá. Joseph Goebbels assumiu a chancelaria conforme a última vontade de Hitler imediatamente, mas ele também cometeria suicídio junto com sua esposa e filhos pequenos no bunker nas próximas 24 horas. Pouco após,
a descoberta dos corpos de Hitler e Braun, eles foram levados por seu motorista para um pequeno jardim próximo à entrada do complexo do bunker. Testemunhas relataram que Goebbels e Bormann se encontraram do lado de fora e, próximo aos seus corpos, um deles despejou gasolina de 1 galão antes de retornar para a segurança do bunker. A partir daí, um dos assistentes acendeu um pano embebido em gasolina e jogou-o sobre os corpos, resultando em uma explosão imediata de chamas. Aqueles que estavam ao lado das chamas fizeram a saudação nazista, o Hitlergruß, e também se dirigiram para o interior do bunker. Disse que, mesmo na morte, Hitler não queria que seu corpo fosse capturado ou recuperado pelo inimigo. Portanto, ordens foram dadas para cremar seus corpos rapidamente antes da chegada das forças aliadas. Após as chamas serem extintas e a fumaça se dissipar, a maior parte dos restos de Hitler e Braun viraram cinzas. Também é relatado que um dos guardas do bunker chegou atrasado e subsequentemente descreveu como ficou chocado ao ver o corpo de seu líder pegando fogo diante dele. A visão o assombrou desde então, sinalizando que a guerra estava realmente perdida. O que restou dos corpos, entre as cinzas e a sujeira, foi rapidamente enterrado em uma cratera de túmulo raso, de acordo com relatórios russos. Os corpos foram eventualmente exumados pelos soviéticos e levados para Magdeburg, na Alemanha Oriental, onde se diz que o corpo de Hitler foi destruído em abril de 1970 pelo KGB. 2 fragmentos do corpo, um osso da mandíbula e um crânio, foram preservados e exibidos nos arquivos federais russos em Moscou em abril de 2000. Anos depois, em 1968, o jornalista soviético Lev Bezimensky publicou seu livro A Morte de Adolf Hitler. Nele, ele discute os aspectos forenses da morte de Hitler em detalhes, liberando fotografias inéditas, detalhes dentários e transcrições do exame inicial, que foi conduzido por Faust Chakarowsky. Segundo Bezimensky, Hitler morreu envenenado por cianeto e solicitou um golpe de misericórdia para garantir uma morte rápida. Infelizmente, o autor revelaria mais tarde que seu livro incluía mentiras deliberadas para aumentar as vendas e gerar discussão sobre a maneira da morte de Hitler. Historiadores como Anton Jochenthaler, que é bem conhecido por sua extensa pesquisa sobre a vida e a morte de Adolf Hitler, reiteraram comentários de que o relatório de Bezimensky é ridículo. Qualquer um dos meus assistentes faria melhor. Tudo é uma farsa. É um trabalho extremamente ruim. A transcrição da sessão pós-morte de 8 de maio de 1945 descreve tudo, menos Hitler. O jornalista americano James P. O'Donnell também afirmou que o cianeto pode não ter sido a única causa da morte de Hitler, embora haja instantaneamente. Ele afirmou que o ditador poderia ter ingerido o veneno e ainda ter tempo para pegar a arma e se matar. Quando as notícias da morte de Hitler se espalharam pelas nações aliadas, encerrando a Segunda Guerra Mundial na Europa, celebrações com festas de rua e galas jubilosas aconteceram em todo o mundo. Entretanto, não tardou para que os aliados ocupantes dividissem a Alemanha em 4 zonas, evento que seria o catalisador da Guerra Fria entre o bloco ocidental, apoiado pelos Estados Unidos da América, e o bloco oriental da União Soviética. John F. Kennedy, futuro presidente dos Estados Unidos da América, escreveu em seu diário que Hitler tinha um mistério sobre ele na maneira como vivia e morria, que viverá e crescerá após ele. Enquanto o historiador Joachim Fest afirmou que o mistério em torno da morte do ditador significava que sua imagem permaneceria na conversa pública. Como esperado, logo os teóricos da conspiração começaram a afirmar que Adolf Hitler, na verdade, estava vivo e escondido em vários países. Essas alegações surgiram da desinformação soviética
e só se tornaram mais bizarras e especulativas com o passar do tempo. Essas conspirações geraram debates sobre o uso de drogas no Partido Nazista, contatos alienígenas, expedições à Antártica e membros envolvidos com ocultismo. Programas de televisão, livros, podcasts e filmes geraram muito dinheiro e interesse no poder, influência e legado de Hitler. Filmes como Hitler, A Ascensão do Mal, 2003, com Robert Carlyle, e Operação Valkyria, 2008, com Tom Cruise, retratam a ascensão de Hitler ao poder e as conspirações daqueles que desejavam sua morte. Talvez a melhor representação dos últimos dias de Hitler no bunker de Berlim seja a do filme de 2004 de Oliver Herschel Beagle, Der Untergang, A Queda, estrelado por Bruno Ganz em uma atuação que definiu sua carreira. A imagética realista do filme, direção e atuação retratam perfeitamente a descida de Hitler à loucura e sua eventual morte. E assim concluímos o episódio de hoje. Esperamos que isso ilumine e forneça uma melhor compreensão sobre os últimos dias de Hitler. Muitas vezes é difícil separar o homem do monstro ao discutir Adolf Hitler. É inegável que a ascensão ao poder de Hitler e suas ações indescritíveis durante a Segunda Guerra Mundial são imperdoáveis e deploráveis. Ao lidar com um personagem tão complexo, às vezes vale a pena dar um passo atrás para tentar entender o que o levou a fazer o que fez. O mesmo se aplica à sua queda e morte. Esperamos ter abordado este tópico no episódio. Cuide-se e fique atento ao nosso próximo episódio aqui no The Last 24